Olá, começa agora o programa Jornalistas em Pauta. Um programa de entrevistas com alguns dos jornalistas brasileiros. Ética, apuração, imparcialidade, interesses corporativos, muitas dúvidas e questionamentos quando se fala em assessoria de imprensa versus jornalismo. A entrevistada do Jornalistas em Pauta de hoje explica como conciliar duas funções tão distintas. Maiara Martins é formada em jornalismo e relações públicas pela Universidade Estadual do Piauí. Foi repórter do jornal Meio Norte e atualmente ela é repórter de política do jornal impresso O Dia e repórter e apresentadora da TV O Dia, afiliada da Rede TV no Piauí, assessora de imprensa da Prefeitura Municipal de Teresina. E você, jornalista piauiense, estudante ou simplesmente admirador da profissão, quer saber mais sobre o assunto? Então não saia daí, o programa Jornalistas em Pautas está no ar. Maiara, seja muito bem-vinda ao programa Jornalistas em Pauta. Primeiramente, gostaria de agradecer a sua disponibilidade para compartilhar conosco um pouco da sua experiência enquanto jornalista em relações públicas. E para iniciar o nosso bate-papo, conta pra gente como iniciou o seu interesse por atuar na editora de política. Sabemos que não é fácil adentrar esse espaço que é composto na sua maioria por profissionais do gênero masculino. Olá, primeiramente obrigada pelo convite, né? Obrigada pelo convite para estar falando sobre a profissão. E, assim, na verdade, o jornalismo político não foi muito escolha minha, né? Inicialmente, eu fazia uma outra editoria e me pediram e um dia me informaram que no dia seguinte eu passaria a fazer editoria de política. Inicialmente eu fiquei receosa, porque não era uma editoria que eu me identificava, mas aceitei, né, o desafio e comecei a fazer. Trabalhei quase 2 anos fazendo um jornalismo político no Jornal Meio Norte. Depois eu vim para o Jornal Dia e estou aqui há quase 8 anos fazendo jornalismo político e agora, mais recentemente, estou na televisão, né? A gente inaugurou aqui a TV no final de maio e eu comecei a fazer parte da equipe da TV, onde a gente fala de tudo, eu não fico apenas na parte de política, eu faço de todas as editorias. Maiara, você é repórter de um grupo de comunicação e, ao mesmo tempo, faz parte da assessoria de imprensa de um órgão público. De que forma você consegue manter a credibilidade na informação, na notícia, sem comprometer a verdade e a boa informação que deve chegar ao telespectador, ao leitor e ao internauta? É sempre uma pergunta que me é feita, um questionamento que sempre me é feito em relação a esse conflito de interesses, por eu ser jornalista e fazer assessoria de um órgão público, no caso a prefeitura. E é o que eu costumo dizer, né, que é o que acontece comigo. Eu tento não fazer matérias relacionadas à prefeitura, né? Então, quando há matérias tanto positivas quanto negativas relacionadas à prefeitura, a gente pede para um outro repórter fazer a pauta, para que não haja esse comprometimento, né, e esse choque mesmo, até mesmo pessoal, em relação à credibilidade da informação que eu esteja passando para o nosso leitor, para o nosso telespectador. Então, é um cuidado que a gente tem aqui em relação a isso. Então, todas as vezes que são matérias relacionadas à prefeitura, a gente não deixa de fazer a matéria, né, nem positiva, nem negativa, a gente permanece fazendo a matéria, só que feita por um outro repórter, que não seja eu. Outro ponto importante a ser abordado é que o Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros proíbe que, como repórter contratado por algum jornal, os jornalistas produzam matérias e conteúdos relacionados ao seu assessorado. Embora você diga que não produza material relacionado à prefeitura, alguma vez você já teve que produzir esse material e de que forma você tentou manter a ética para exercer a dupla função? Desde que eu entrei, né, que eu comecei a trabalhar e tive que conciliar a prefeitura com o jornal, eu vinha conseguindo fazer, né, da maneira como eu expliquei para vocês, não fazer matérias relacionadas à prefeitura,
aqui no jornal, na TV também. Tive que, agora, recentemente, uma vez, passar uma informação, mas era mais de interdição de uma rua, que era mais uma informação seca, né, limpa e seco, mais interdição de uma rua, que eu não achei que aquilo, apesar de não querer fazer, mas eu tive que fazer, por questões mesmo estrutural, mas isso não achei que iria comprometer a qualidade da informação, já que era apenas uma nota informativa, né, como a gente chama, uma nota informativa. Não tinha julgamentos, não tinha análise de informação, eu não tive que entrevistar pessoas, né, para construir offs em cima de falas das pessoas. Então, foi mais matéria relacionada mesmo a uma interdição de rua, uma coisa mais de interesse público, e aquela informação limpa e seca que foi dada para o telespectador, no caso, por conta dessa situação de carência mesmo estrutural, eu era a única que estava aqui na hora para poder fazer a matéria. E a gente entendeu que o conteúdo era relevante, que tinha que ser dado, né, e eu acabei fazendo. Jornalistas trabalham para que as perguntas que todo cidadão tem direito de fazer sejam respondidas, enquanto assessores trabalham para que as mensagens que seus empregadores ou clientes gostariam de difundir sejam divulgadas. Você vive esse desafio no seu dia a dia como profissional. Como lidar com isso? Na verdade, eu acho que há uma interpretação equivocada do papel do assessor de imprensa, né? O papel do assessor de imprensa, ele não é o de esconder informação que o órgão não quer, né? Na verdade, o nosso papel enquanto assessor de imprensa não é esse. O nosso papel enquanto assessor de imprensa é auxiliar na comunicação entre o órgão, o assessorado da gente e o veículo de comunicação. De que forma? Para que aquela informação, mesmo ela sendo negativa, ela seja feita de uma forma transparente, né, e de uma maneira que não prejudique nem o interesse público e nem o assessorado, no caso. Então, assim, muitas pessoas pensam que o assessor de imprensa está no órgão para esconder algum tipo de informação, e não é. Né? O papel de assessor de imprensa não é de esconder informação negativa, não é. A gente não tem esse papel. Nosso papel enquanto assessor de imprensa é tentar difundir uma informação de forma que ela venha a atender o interesse que a imprensa tem, mas também seja de uma maneira que não prejudique tanto a imagem da instituição, da instituição, do assessorado que a gente esteja representando. Como tudo começou na vida da jornalista Maiara Martins e a ética no trabalho de quem exerce dupla função no jornalismo fizeram parte da nossa primeira rodada de perguntas. Jornalistas em Pauta vai para o intervalo, mas volta já. Estamos de volta com o programa Jornalistas em Pauta. Um programa de entrevistas com alguns dos principais nomes do telejornalismo brasileiro. No primeiro bloco, abordamos o início da carreira da jornalista Maiara Martins e o desafio de manter a ética exercendo duas funções distintas no ramo jornalístico. Neste segundo bloco, vamos entender um pouco mais sobre a rotina produtiva da jornalista Maiara. Maiara, a informação se tornou supervalorizada, o que contribuiu para a formação de profissionais multifuncionais e acabou gerando consequências na vida profissional e pessoal de jornalistas que atuam em diversos espaços de trabalho da comunicação. Para você, o que leva os jornalistas a exercer várias funções no mercado de trabalho? Bom, na verdade, questão financeira mesmo, né? Eu acho que, assim, para todo mundo, a maioria dos locais não pagam o suficiente para o profissional se manter só naquele emprego, né? Faz com que muitos têm que fazer jornada dupla, tripla, né? E isso eu falo não apenas como jornalista, mas como assessor também. Às vezes a gente é obrigado a pegar mais de um assessorado, né? Não é questão mesmo financeira. Vai. Existe algum preconceito no ambiente de redação onde você trabalha, pelo fato de você prestar assessoria e trabalhar em uma empresa jornalística
Isso, de certa forma, atrapalha a sua atuação como jornalista? Na verdade, eu acho que eu não sofro tanto preconceito, não, porque a minha realidade ela é comum de muitos profissionais, né, aqui do nosso estado, principalmente. Então, assim, a maioria dos jornalistas aqui, ele tem mais, acumula mais de uma função, né, ou em assessoria, ou mesmo em veículos de comunicação. Então, assim, para mim, nunca senti esse preconceito por essa jornada de assessor e de jornalista. Eu acho que, inclusive, isso até ajuda muito no desenvolvimento das minhas funções, tanto enquanto assessora quanto jornalista, né, porque eu acho que um precisa entender a rotina produtiva do outro, né, o jornalista precisa entender como funciona o trabalho de um assessor de imprensa, e o assessor de imprensa precisa entender a rotina produtiva de uma redação, de jornal, de TV, de portal, de rádio. Então, eu acho que um acaba contribuindo com o outro. E eu vejo, pelo menos nos meus colegas, esse respeito, né, pelo menos comigo, sempre houve esse tratamento respeitoso, até porque também tento dar esse tratamento respeitoso para eles também. As notícias vinculadas pela imprensa são resultados de um conjunto de fatores que influenciam os profissionais que as produzem. Grande parte dessa influência é devido à atuação das assessorias de imprensa. Existe um jogo de influências, trocas de favores e táticas para conquistar o espaço? Existe uma dependência dos jornalistas em relação às fontes oficiais? Não, eu não concordo. Assim, eu acho que já teve muito isso, mas hoje eu acredito que até também por conta da internet, das redes sociais, as fontes não oficiais, né, chamadas fontes oficiosas, elas acabam faltando muito mais as redações do que as fontes oficiais, né? Eu acho que hoje muito dificilmente a gente consegue esconder uma informação, né, de qualquer natureza, até porque a população está cobrando a gente frequentemente disso. Então, eu não concordo com essa afirmativa de que uma coisa tem influenciado a outra. Eu acho que hoje em dia, por conta até mesmo da internet, das redes sociais, isso tem contribuído muito para as informações serem difundidas, se não em um veículo, em outros, né? E hoje a gente tem várias plataformas ali que a informação pode ser veiculada sem problemas e sem comprometimento, por não ter sido dado por uma fonte oficial. Maiara, o jornalista é um profissional que transmite informação e credibilidade dentro do contexto social. Qualquer comunicação pautada de forma institucional, no caso da assessoria de imprensa, ela é uma verdade imposta por esse profissional que está trabalhando a imagem da instituição em que trabalha. Então, como separar os dois lados do jornalista dentro da redação e na hora da apuração? Não, como eu disse, né, na pergunta anterior, eu acho que um trabalho, eu acho que é até importante um assessor conhecer a rotina de uma redação, né, e a redação também conhecer a rotina do assessor, né, de como funcionam as coisas na assessoria também. Porque eu acho que um trabalho ajuda o outro, então não vejo muito essa questão de um atrapalhar o outro, né? Eu acho que o assessor de imprensa ele tá para ajudar o jornalista a entender que ele tem o prazo dele, tem a necessidade dele de completar o seu. Encerramos este segundo bloco, mas não saia daí, voltamos em instantes. De volta ao programa Jornalistas em Pauta, seguimos a entrevista com a jornalista e assessora política Maiara Martins. Neste terceiro bloco de perguntas, a gente quer saber sobre as redações. Você acha que elas conseguem sobreviver sem a assessoria? Bom, hoje com a internet, né, como eu disse anteriormente, é muito fonte de pauta. Eu acho que assim, o jornalista não deve se prender ao trabalho de uma assessoria, né, às informações veiculadas por assessoria. Acho que o jornalista tem que estar na rua, tem que estar buscando a informação, saber o que é que está acontecendo na sociedade ou não, e se pautar fora fontes, fora informações vindas de assessoria, né? O jornalista tem que estar na rua, porque as notícias acontecem na rua, então acho que o jornalista não deve se prender que é enviado, que é produzido via assessoria. As assessorias são importantes, sabe? Assim, não
por meio de assessoria de imprensa, você consegue muita informação aos órgãos, informações de interesse público, né, tanto positiva quanto negativa, né, mas que são informações de interesse público que devem ser veiculadas. Eu acho que não, o jornalista ele não deve se prender, mas a assessoria, o assessor, o trabalho de assessor junto ao órgão público, ele também contribui bastante para o trabalho do jornalista, uma coisa não anula a outra, né, eu acho que são trabalhos que se complementam. E, como só frisando, os temas de interesse público são noticiados diariamente nos veículos de comunicação. Como você enxerga no nosso cenário político em relação às notícias que são veiculadas diariamente no que diz respeito às críticas de nossas instituições? Assim, eu acredito que as críticas às instituições elas devem acontecer quando são necessárias acontecer, né? Então, assim, eu acho que as instituições estão aí para serem criticadas, para terem um trabalho acompanhado, e a imprensa um porta-voz da sociedade, deve acompanhar, sim, deve criticar quando tiver que criticar. Eu acho que a crítica ela precisa ser construtiva, né? Não é uma crítica no sentido de conseguir uma coisa que seja de interesse público, né? De você pautar a informação sempre, em qualquer contexto, ser quando é de interesse público, tudo se justifica, né, na minha avaliação. Chegamos ao fim desta edição do programa Jornalistas em Pauta. Obrigado, plateia. Obrigado, Maiara, por compartilhar com a gente um pouco da sua experiência como jornalista e assessora de imprensa. Nada, obrigada a vocês. Qualquer coisa pode ligar que a gente está à disposição. Agradecemos também ao professor Silvio Barbosa por nos oportunizar essa troca de conhecimento.